Olá, alunos do terceiro ano de 2020, né? Vocês pensaram que já estavam de férias, né? Já tinham terminado e concluído o ensino médio. Porém, a SEDUC deu mais essa oportunidade para vocês, de vocês ampliar o conhecimento de vocês, tá? Durante esse período aí até mais ou menos em abril, né? A SEDUC teve aí um programa de tentativa de recuperação do conhecimento para vocês ter a oportunidade de reforçar todo o conhecimento que vocês adquiriram, tá? Então o que nós temos aí, ó? Na página 288 do livro de filosofia, nossa aula aqui de filosofia, vocês vão ter aí no capítulo 22 do livro didático, tá? Vocês terão assim, política contemporânea. Na página 289, nós vamos ter assim, contexto histórico, que vai falar um pouco do contexto histórico do século XX. Vocês sabem, né? Apesar de nós já estarmos aí no ano de 2021, então nós já estamos sofrendo ainda inúmeras influências, tá? Dos acontecimentos, tá? Do século XX. Os acontecimentos do século XX, o que aconteceu no século XX, nós estamos tendo aqui a influência desses fatos, da maioria dos fatos, principalmente dos fatos que aconteceram na segunda metade, tá? Na segunda metade do século XX. O século XX ele é marcado, como vocês podem acompanhar na leitura aí, ele é marcado por alguns acontecimentos, muito deles contraditórios, tá? É um século onde nós vamos ter a questão da liberdade, que foi discutida lá no iluminismo, da questão da liberdade, criou-se as teorias liberais, tá? Ao mesmo tempo que nós tivemos também atos de crueldade contra a humanidade, contra as pessoas. Quem são as maiores vítimas? Quem são as maiores vítimas dessa crueldade? As maiores vítimas dessa crueldade são exatamente as minorias. Que não, quando se fala em minoria, gente, ó, na linguagem é bom a gente entender isso aqui. Quando nós falamos em minorias, nós não estamos falando, não é de minoria no sentido de ter um número menor. Como a sociedade é capitalista, a minoria, quando se trata das minorias, são exatamente daquelas pessoas, daqueles grupos étnicos, daqueles grupos minoritários, não em número, mas em poder de influenciar e poder aquisitivo também, tá? Então, quando nós falamos de minoria, são aquelas pessoas que não têm acesso às riquezas geradas pela humanidade. Então, nesse período aí, quem mais sofreu essas crueldades foram exatamente as chamadas minorias, tá? Foram as chamadas minorias. Quais são as minorias? Mulheres, religiões que não seja a religião majoritária, que não seja a religião do capitalismo, dos ricos, negros, estrangeiros. Então todas essas pessoas são chamadas minorias, e na humanidade foram exatamente essas pessoas que no século XX mais sofreram com essas barbaridades. Nós temos aí como pano de fundo do século XX duas grandes guerras mundiais, tá? Sendo a Segunda Guerra Mundial bem mais cruel e sangrenta, tá? E nós tivemos também, na segunda metade do século XX, inúmeros governos totalitários, autoritários, que ficaram conhecidos como os governos, como ditaduras, principalmente aqui na América do Sul, na região sul do continente americano, as chamadas ditaduras militares, inclusive no Brasil. Então o que acontece? Então, diante de todo esse contexto, nós tivemos também
um fenômeno, ou seja, um fenômeno econômico chamado de globalização, que também acentuou, a globalização acentuou a diferença social entre pobres e ricos. Então isso foi o legado da globalização, nós estamos vivendo ela no auge dela. Então nós temos aí esse legado, tá, do século XX, nós estamos sofrendo as influências e nós tivemos aí uma série de avanços. É inegável que a humanidade avançou em inúmeros aspectos, mas também é verdade que a humanidade ela deu um passo atrás em muitos aspectos também. Não é só coisa positiva, não. Existe no século XX, aconteceu as evoluções, mas do outro lado nós tivemos também a barbárie. Então, basta você ver que o interessante, aqui uma questão bastante polêmica, porque no senso comum, e a gente aqui está terminando o ensino médio, a gente não pode mais estar preso ao senso comum, tá? Nós não podemos estar preso ao senso comum, nós devemos estar preso, e preso entre aspas, mas estar focado nas questões racionais, resolver problemas não com o senso comum, mas nas questões racionais. Vamos pegar exemplo aqui do Brasil, desse contexto do século XX. O Brasil ele gerou uma grande quantidade de pessoas discriminadas. Quem são os excluídos do Brasil? Os excluídos do Brasil são as chamadas minorias. E o Brasil é um país, seu sistema político, seu sistema econômico, é um país excludente. E principalmente o político econômico e o judiciário também. É um país excludente. Se você chega hoje numa penitenciária, eu já falei isso para você, mas a gente vai recapitular, 87% dos presos são negros. 87% dos presos são negros. Desses 87%, mais de 70% dos 87%, ou seja, do total. Então o que acontece? Vai ter 70% desses negros que estão presos, eles não têm uma escolaridade média de menos de 2 anos. Então já começa a exclusão por aí. Ou seja, um sistema onde para você conseguir um emprego, ele é necessário você ter estudo, ele é necessário você ter experiência, ele é necessário você ter até mesmo uma aparência que não seja de negro, por exemplo. Nenhuma entrevista para emprego, o branco tem, mesmo o negro tendo a mesma formação, estudos diz que o branco tem muito mais chance de conseguir um emprego simplesmente pelo fato dele ser branco. Não é questão do branco ter uma formação melhor que o negro, são formações iguais, experiências iguais, em situações iguais. O que vai diferenciar, tá? O que vai diferenciar na hora da escolha de quem contratar vai ser a cor da pele, vai ser a pessoa ser branca, então ele tem mais chance de conseguir um emprego. O que é isso, gente? Queria falar para vocês aqui, a respeito, trazendo para nossa realidade, porque a gente estudar alguns conceitos, muitas vezes eles não servem para nossa realidade, mas a gente vai ter para nossa realidade. O que é isso? Isso chama, o que muitos especialistas chamam hoje, de racismo estrutural. Como é que se caracteriza um racismo estrutural? Por exemplo, você chegar na penitenciária e ter lá
uma grande maioria de negros presos. Ah, mas tudo bem, mas pode ter sido só na penitenciária aqui. Mas isso é no sistema penitenciário brasileiro, em todo o sistema. Então o que significa dizer isso? Que o negro, ele tem menos oportunidade de realizar seus sonhos, seus projetos de vida. Eles é falta de oportunidade. Então isso aí é o racismo estrutural. Aí muitas pessoas hoje, é muito engraçado, pensar, mas eu tenho um amigo negro. Sim, mas seu amigo negro, eu gosto de negro, a empregada lá em casa, ela é negra, ela é como se fosse da família. No entanto, enquanto ela está lá na sua casa, o filho dela está lá na rua desamparado. Entendeu? Então você não tem ela como alguém da sua família, ela está lá para lhe servir. Isso é que nós caracterizamos. Então essa quando você chega na sociedade, que você olha para as penitenciárias, tem mais uma pessoas presas, isso em todo o sistema, de uma determinada etnia ou raça, e que você chega, por exemplo, em uma faculdade, num curso de medicina, que é o curso do sonho de muita gente, e que você chega lá, é o inverso, de cada 100 estudantes de medicina tem um negro. Então isso é que se caracteriza o que nós chamamos de racismo estrutural. Se combateu no Brasil, tentou-se combater esse racismo estrutural, por exemplo, através das cotas. E a elite, aquela que sempre teve os privilégios e que não quer perder os privilégios, não quer ter concorrente e não quer perder seu futuro motorista ou sua futura empregada doméstica, o que elas aconteceram? Elas reagiu às cotas, à questão das cotas raciais. E aí muitos capitões do mato, porque o negro que é contra as cotas raciais, ele se comporta como capitão do mato. Quem é o capitão do mato? O capitão do mato era aquele negro que se vendia para os brancos, para os donos de escravos, para exatamente entregar os outros escravos, principalmente aqueles escravos que fugiam para o quilombo. Então hoje por exemplo, o negro que não defende a cota racial, primeira coisa é que ele desconhece a estrutura social do país que ele vive. Que ele, como negro, é quase que automático, ele vai ser preterido simplesmente pelo fato dele ser negro. Isso é só um exemplo das coisas, da barbaridade que não foram superadas no século XX e que estão presentes ainda no século XXI. Essa questão do racismo, ele é muito complexo, ele é muito sério. Não é simplesmente para você não ser racista, não é simplesmente você dizer que tem um amigo negro, não é simplesmente você não ter nojo do negro. Entendeu? É bem mais profundo. A raiz desse problema é bem mais profundo. E aí é onde há a necessidade de se mexer para superar o chamado racismo estrutural como uma das mazelas do século XX. E século XX não, século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e que chegou no século XXI. Para a gente superar essas mazelas, é necessário se mexer na estrutura social. E como seria essa mexida dessa estrutura social? Ou seja, começando a dar oportunidade ao negro que ele não teve. Começando a buscar essa estrutura, ver as bases dessa estrutura e se perguntar, vem cá, por que a maioria da população brasileira é negra e quando eu chego num curso de medicina, para não ter estrutura, racismo estrutural, essa porcentagem ela teria que se repetir nos cursos da faculdade, ela teria que se repetir nas empresas, na área executiva das empresas. Ou seja, se você vê o negro, ele é da mão de obra braçal
E o branco, ele trabalha com o intelecto. Então isso é muito comum, você ver diretores ser branco. De 100 diretores tem um negro ali, é o negro que está ali, ó, para você conseguir. É simplesmente uma propaganda de marketing para dizer assim, eu não sou racista. Mas quando você olha para as piores funções, eu digo piores em questão de remuneração, de reconhecimento, tá lá o negro. Você está nas camadas mais, no extrato da sociedade. Ou seja, se você chegar nos bairros nobres, está morando os brancos. Se você chegar nas favelas, a grande maioria das pessoas que moram nas favelas são negros. Então, como é que esse país, como é que se pode dizer que não há um racismo? No Brasil, no questão do Brasil, há o pior racismo que nós temos, que é exatamente o racismo estrutural. Está na estrutura da sociedade. Por isso que para se superar o racismo estrutural, se tem que mexer nas estruturas da sociedade. Entenderam? Tem que se mexer nas estruturas da sociedade. Tá ok, pessoal? Então essa aula aqui, ela é uma aula de reforço. Espero que vocês estudem e a gente está à disposição aí no PV. É só chamar lá no WhatsApp que a gente tira alguma dúvida, tá ok? Bons estudos e até a próxima aula.